E aí, galerinha, voltamos para mais uma aula de Geografia do primeiro ano. E hoje a gente vai falar sobre rotação, translação, né, professor Jorge? É isso aí, a gente tem que saber, né, esses movimentos da Terra que tem tudo a ver com a nossa vida, com o nosso cotidiano. Muito É bem. isso, a ver com o nosso dia a dia, inclusive está relacionado com a nossa alimentação, não é isso? Com o nosso trabalho. Muito bem. Exatamente, professor. Então agora, de olho na tela, vamos lá para a gente verificar o nosso conteúdo da aula de hoje. Olha só, vamos verificar o nosso conteúdo da aula de hoje. E hoje a nossa aula 5.1 vai falar sobre os movimentos da Terra e também os fusos horários. A gente vai iniciar falando sobre o movimento de rotação, os dias e noites, que são responsáveis esse movimento por dias e noites. Vamos falar também sobre a consequência deste movimento. Vamos falar sobre os fusos horários, o movimento de translação e as estações do ano, que estão relacionadas com o movimento de translação da Terra. Mas não se preocupe que a gente vai, nesse primeiro momento, assistir agora uma matéria, vem aqui com a gente, uma matéria jornalística representando os movimentos da Terra de rotação e translação. Vamos lá! Vamos falar sobre rotação e translação. São movimentos realizados pelo planeta Terra. Juntos, eles são responsáveis por fenômenos que se manifestam na atmosfera e na litosfera, interferindo no clima, no relevo e até na duração dos dias e das noites. Rotação é o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo. É como se ele estivesse rodando em volta de si mesma. O planeta gira a 1.666 km por hora e leva 24 horas para realizar esse giro completo, alternando entre os dias e as noites, pois se não houvesse esse movimento, haveria apenas dia em um lado do planeta, que seria extremamente quente, e apenas noite no outro lado, que seria extremamente frio. Translação é um movimento que a Terra realiza em torno do Sol. Já esse movimento completo demora 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Esse movimento é responsável direto pela existência das estações do ano. Como o eixo de inclinação axial do nosso planeta é de 23 graus e 27, no entanto, esse valor não é fixo. Há períodos em que os dias são maiores que as noites, chamado de solstícios de verão. Períodos em que as noites são maiores que os dias são chamados de solstícios de inverno. E períodos em que eles possuem a mesma duração, equinócios de primavera e outono. A Terra é formada por 3 camadas: crosta terrestre, camada mais superficial de estrutura relativa, fina e bastante rochosa. Manto, localizado abaixo da crosta, apresenta propriedades sólidas. Núcleo, camada mais interna e quente da Terra, apresenta 2 porções: núcleo externo, formado por um níquel e ferro líquido, e o núcleo interno, também formado de níquel, mas com ferro sólido. Agora fique com mais explicações em sala de aula. Pronto, galerinha, voltamos. E essa aula, ela fala aí nessa externa, na verdade, né, professor Jorge? Sobre a questão da rotação e translação e também deu uma introduzida à questão das camadas da Terra. E agora a gente vai aprofundar o conteúdo de rotação e translação nos nossos próximos slides.
Rogério, interessante essa abordagem ali de ter visto a formação do planeta, né? Muito bem. A composição. Tu lembra quando tu estudou geologia de que é feito o núcleo da Terra? Níquel E ferro. e ferro. Por quê? Vamos lá. Não existe na natureza algo que poderia ter e suportar tamanha pressão sobre ela. Então é por isso que tem essa hipótese que só pode ser o níquel e ferro, o núcleo da Terra em estado líquido, Muito bem. né? Exatamente. Então, galera, vamos lá, continuando com o conteúdo agora de rotação e translação. Fechando. Nível de curiosidade, né? Ótimo, com certeza. Lembrei das minhas aulas de geologia da universidade. Então, o movimento de rotação, eles são responsáveis aí pelos dias e noites. A organização do espaço geográfico é resultado dos movimentos da sociedade através do tempo. A vida, galera, é regulada por horas, dias, meses e anos. E espaços de tempos mais longos, como as eras, que a gente vai aprofundar quando a gente estudar a questão da geologia. Então, que usamos aí para datar a história da Terra. Se considerarmos os fatores naturais, o tempo no espaço geográfico é determinado por dois principais movimentos. Então, o tempo, marque aí, ó, no espaço geográfico, será determinado por dois principais movimentos que a Terra realiza no espaço, que é o movimento que a gente começou a verificar lá na nossa externa há pouco, de rotação, e o movimento de translação. Então, a Terra leva 24 horas para realizar esse movimento conhecido como rotação, em torno aí do seu próprio eixo imaginário. Alguma complementação, professor Jorge? Tá tranquilo. A direção da rotação da Terra é de oeste para leste. Olha só, então, preste atenção nesse desenho. Então, olha só, quando passar o Brasil ali, ó, aí passou, né? Onde é que vai nascer o Sol primeiramente no Brasil, hein? O Sol vai nascer primeiramente no Brasil. Lá no Nordeste. Exatamente. É isso? Por que no Nordeste brasileiro? Porque essa região do Nordeste brasileiro está mais próxima do leste. Isso. Então, por essa rotação vir do oeste para leste, vai fazer com que o Sol apareça primeiro no Nordeste. Muito Quando lá no Nordeste é Sol, aqui ainda leva algumas horas para amanhecer. Muito bem, É exatamente. isso, Rogério? Então, não pode perder isso da linha de raciocínio do aluno, ok? Beleza? Rogério, agora uma informação importante. O movimento de rotação, ele não é só para contar o nosso tempo, não é isso? Ele não serve só para contar o nosso tempo, mas também do dia, mas do ano inteiro. Não é isso? Que vai estar associado a um outro movimento da Terra. Exatamente. Que é Translação, né? Muito que bem. a gente vai ver daqui a pouquinho ele. Vamos lá no quadro, meu diretor? Durante o movimento de rotação, o planeta gira de oeste para leste a uma velocidade média de 1.649 km por hora na altura do Equador e vai diminuindo em direção aos polos. O tempo que a Terra demora para dar uma volta completa em torno de si mesma é chamado dia solar e dura 24 horas. Rogério, o aluno pode ter ficado com dúvida aqui, olha só. A gente afirmou que a velocidade média é de 1.600 km por hora na altura da linha do Equador. Se é na altura
da linha do Equador, isso quer dizer que na linha do Equador essa é a velocidade máxima. Só que vai diminuindo em direção aos polos. Muito bem. Mas por que vai diminuindo em direção aos polos, né? É porque também é o efeito esférico da Terra. Exato. Não é isso? Então, enquanto aqui essa é a linha maior, desenhei a linha do Equador aí, ficou ridículo, mas digamos que seja, aqui vai ser bem menor essa circunferência nos polos, ó. Então, ela vai ter uma menor velocidade. Exatamente. Não é isso? Muito Vai bem. diminuindo. Vamos lá. Quais são as consequências do movimento de rotação da Terra? Quais são, galera? Obviamente que em relação por a gente ter essa estrela nossa que nos faz felizes e a vida que permanecer, se tornar permanente no nosso planeta, é o Sol, né? Então vai suceder os dias e as noites, que regula a organização e o planejamento das nossas atividades, que eu falei lá no início da aula, não é isso? Embora nós saibamos que o mundo não para, né, Rogério? Muito bem. Exatamente. Tem gente que está acordada, outros estão dormindo, e tem gente que no outro lado do mundo Está na ativa, tá né? na ativa enquanto a gente dorme. Muito bem. Mas vamos aqui dar uma pincelada, que a gente falou, né? Aqui tá dia, do outro lado do mundo estão dormindo. Exatamente. E aqui quando a gente está dormindo, A galera tá na ativa. nativa lá. Só que nesse mundo moderno que a gente vive, independentemente de onde esteja no planeta, não se dorme mais. Não é isso? As atividades noturnas existem, né? O mundo vive 24 horas, praticamente. Principalmente nas áreas de grandes metrópoles, Isso, né? nas grandes metrópoles, né? Mas fica só a nível de curiosidade, que isso aí nossos queridos alunos vão ver no outro momento. Muito bem. Isso? Vamos lá. Beleza. O importante é saber que, independentemente de dia ou noite, hoje o planeta Terra praticamente não para em relação ao trabalho. Exatamente. Vamos lá no quadro, meu diretor. Grande abraço para o nosso diretor Gilberto, né? Isso mesmo. Gente boa, hein? Pra caramba. É isso, Aldenino? Você acha ele gente boa? Tranquilão, né? Muito bem, vamos lá. A segunda consequência é o movimento aparente do Sol, que surge no Oriente e se oculta no Ocidente. Rogério, como assim um movimento aparente do Sol que surge no Oriente e se oculta no Ocidente? É porque a Terra, na verdade, ela está girando em volta do seu próprio eixo. O Sol não está girando, né, em torno da Terra. Então, por isso que a gente tem esse movimento aparente do Sol, que a gente pensa que ele está no momento do leste, depois está o oeste. Pensa que o Sol que está andando, mas na verdade não é o Sol. Isso um dia foi pensado, né? Exatamente. Há séculos atrás, né? Pensava-se que era o planeta Terra, ficava parado, o Sol que girava ao redor dele. E o Sol caminhando, né? Não é. Na verdade, não é. Que não é. E isso chamou-se de movimento aparente do Sol. Muito bem. A formação das correntes marítimas que podem ser alteradas pelo desvio dos ventos, influenciando na navegação e na localização de áreas pesqueiras. Muito bem. Então, a rotação também é responsável pela formação dessas correntes marítimas. Influencia, né? Na não navegação. só no dia e noite. Quando a gente fala, a gente logo associa dia e noite. Não, também a questão aí da formação aí das correntes marítimas, ela também acaba atuando aí também nessa formação. Que vai influenciar, inclusive, na produção da pesca, né? Exatamente. Onde está a localidade melhor para pescar, né? Exato. E aí a gente tem o movimento da rotação da Terra, que é em volta do seu próprio eixo, para representar aquela situação que falamos, né, professor Jorge? Isso. Que é a Terra que está girando em volta do seu próprio eixo. O Sol continua no mesmo lugar. A variação das horas em todo o planeta Terra, que levou os cientistas a criarem o sistema de fusos horários. Então, agora sim, a gente vai ver uma coisa que é muito importante. Exato. As horas no mundo, Rogério. E, professor Jorge, antes de avançar aí, coloca lá em cima daquele relógiozinho
a duração do movimento de rotação. Coloca aí 23 horas, 23 horas, 56 minutos e 4,1 segundo. Seria aí o quê? O movimento de rotação da Terra. E aí a gente vai ter o quê? O ano bissexto, porque não dá aí 24 horas completa. Então, a cada 4 anos, essas diferenças que faltam aí para completar 24 horas... Bem lembrado. Beleza? Beleza. Então anota aí, galera, que um dia, embora a gente... Só foi a nível de arredondamento, né? Sim. Senão seria horas quebradas, ia dar um absurdo de quebrar a cabeça com esse horário, né? Exatamente. E aí preferirem... a Convenção Internacional preferiu arredondar para 24 horas. Muito bem, isso mesmo. Beleza aí, ó. Os fusos horários. Temos 24 fusos horários. 12 faixas para leste e 12 para oeste, que resultam da divisão da circunferência terrestre pelas 24 horas do dia, Rogério. Muito bem. Então, a gente está falando agora da questão da rotação na influência aí dos fusos. Então, a gente tem 12 fusos a leste e 12 fusos a oeste. Beleza, galera? A oeste é a representação do fuso horário, ó, no sentido aqui vertical, e o principal fuso aqui é o grau zero, representado aí pelo meridiano de Greenwich. E é aquela mesma explicação. Se está à direita do meridiano de Greenwich, eu tenho aqui leste. Se está à esquerda do meridiano, eu tenho a porção oeste. E lembrando que a posição que você acabou de falar, oeste, pode vir com um número negativo. Exatamente. Não é isso? Galera, quando a gente fala de fuso horário, tem que pensar o seguinte, ó. A cada grau que a gente avança a leste, vai aumentar 1 hora. A cada grau que a gente avança no sentido oeste, vai diminuir 1 hora. Então, por exemplo, se eu estou aqui no meridiano Greenwich e avancei para o meu primeiro fuso, que é o A, que a gente vai verificar daqui a pouco que ele corresponde a 15 graus, se aqui é meio-dia no grau zero, se a leste a cada grau aumenta 1 hora, no meu fuso A aqui vai ser 1 da tarde, se é meio-dia em Greenwich. Mas a gente vai verificar com mais detalhe essa explicação nos próximos slides. Tudo bem? Vamos lá. Avançando informações sobre fuso horário. O tempo de rotação da Terra aí, agora colocamos lá, ó, tem a duração de 24 horas, mas são quebrados, né? E quando a gente fala de fuso horário, o que acontece? A circunferência terrestre tem o total de 360 graus. E aí a gente pega, para estabelecer os graus de fuso horário, divide por 24 horas, que é o movimento de rotação. Então, 360 graus da circunferência terrestre, dividido aí por 24 horas, cada grau do fuso horário vai corresponder a 15 graus. Então, se o primeiro grau é 15, o segundo grau vai ser 30, até chegar a 180 leste e 180 graus a oeste. A nível de esclarecimento, Rogério, para que o aluno entenda esses graus, eu vou fazer um pequeno desenho aqui, e para ele entender que esses graus está relacionado a palavra que você usou, que nós usamos na aula passada, está relacionado à esfericidade do planeta. Bem, exatamente. Ou seja, em 1 hora eu tenho um ponto A e um ponto B. Aqui é o A e o B. Um fuso horário vai ter 15 aqui dentro, ó, justamente por causa que tem que dar as 24 horas. Muito então, bem. aqui dentro vai ter 15, ó, até chegar no próximo fuso horário. Ou seja, esse conjunto dessas 15 em 15 vai dando essa circunferência do planeta. Muito bem. Beleza? Exatamente. E aí a gente tem 12 graus
a leste e 12 graus a oeste, né? Contabilizado de 15 em 15. Concluímos o quê? 1 hora, quando a gente fala de fuso horário, equivale a 15 graus. Aquilo que eu acabei de falar, né? É isso aí. E o professor Jorge colocou. Nesse intervalo de A e B, por exemplo, se aqui é o grau 1, né? O 0, aqui seria o grau 1, 2, 3, 4, 5, até chegar em 15. E assim, depois a gente tem do B para o C, o grau 16, 17, 18, 19, 20, 30. Aí vai chegar lá no 30. Vamos fazer mais claro para o aluno entender. Por exemplo, isso aqui ó, é 5 da manhã. O ponto A está 5 horas da manhã. Aí depois de 1 hora, a rotação da Terra, essa circunferência andou um pouco mais, e aí já é 6, então já vai estar dia. 6 horas da manhã. É por causa dessa circunferência que vai aparecendo o Sol. 5 horas vai estar escuro. Depois de 1 hora em 15 graus, que já vai se acrescentar mais 1 hora, vai estar o Sol já raiado em um determinado local. Enquanto é 5 horas lá no ponto A, que está mais oeste, no ponto B, que está mais a leste, vai ser 1 hora a mais. Isso. E aí a gente tem essa representação que o professor Jorge fez. Vamos avançar aí, galera. Olha aí, conclusão. Peguei a esfericidade da Terra, dividi por 24 horas, que representa aí o movimento de rotação. Cada grau vai corresponder aí, quando a gente fala de fuso horários, a 15. Isso. E aquele desenho ridículo que eu fiz agora há pouco, ó, era isso aqui, ó. Esse pedacinho aqui, que corresponde a 15 graus. Muito bem. Só corresponde a 1 hora. 1 hora. É isso? Toda essa porção da Terra vai ter o mesmo horário. Isso, ou seja, de um ponto A para um ponto B, vai demorar 1 hora para fazer essa rotação. Muito bem. Por que precisamos do fuso horário? Padronização das horas. Já pensou se qualquer país da Terra decidisse implantar seu horário? Era uma bagunça. Uma bagunça, certamente. Beleza? Conforme o movimento de rotação da Terra e a incidência solar foi padronizado, para facilitar comunicações e o comércio nas diversas partes do planeta e também para facilitar a programação das viagens nacionais e internacionais. Tá, Rogério, olha só. Interessante, né? Olha só. Lembra que no começo da aula eu falei que tem a ver com o nosso dia a dia, com o nosso trabalho, com o nosso... Olha só, um tempo atrás, Rogério, a comunicação entre os bancos era problemático para a gente que era aqui do norte. Exatamente. A gente ficava com 1 hora a menos para fazer depósito ou fazer pagamento de boleto. Lembra disso, Aldelina? Né? Era ruim, né? Aí então já padronizaram, mas as rotações não mudaram. Não mudaram. Nós que adequamos nossos tempos e horários à rotação da Terra e à questão da nossa necessidade, tá? Ou seja, foi uma decisão política. Muito bem. Beleza? Vamos lá. Olha só, avançando. Como calcular diferenças de horas? A gente vai somar os graus das localidades se estiverem em hemisférios diferentes. Agora está mostrando aí como a gente vai resolver uma questão de fuso horário. E vai subtrair os graus das localidades se estiverem no mesmo hemisfério. Por exemplo, se tiver uma determinada localidade lá no hemisfério oeste, os 2 pontos, mesmo hemisfério, a gente vai subtrair. Em hemisfério diferente, a gente vai somar. Vamos para a prática, que vai ter aqui a representação. Exemplo aí, passo a passo. Ó. Eu tenho um determinado local que está a 30 graus a oeste, certo? E a outra parte está localizado 30 graus a leste. Então, eu tenho uma diferença de 60 graus. Beleza? Quando é mesmo hemisfério? Lá no esquema anterior está falando eu tenho que subtrair. Beleza? Então, eu tenho aqui 60 graus oeste, 30 graus oeste. Nesse caso, eu vou pegar 60 menos 30 e vai ter uma diferença de 30 graus de diferença a localidade de 60 graus para a localidade de 30. Se eu tenho 30 graus de diferença, eu posso falar que de 60 graus oeste para 30, eu vou ter 2 horas a mais, porque eu estou saindo
do ponto, se eu estiver saindo do ponto 60 graus a oeste para 30 a oeste. Eu estou saindo de oeste para leste e aí eu vou ter um ganho de 2 horas a mais nessa representação. Vamos para outro esquema aqui, ó. Segundo passo, pronto. Eu quero saber qual é a minha diferença horária, tanto nas áreas do mesmo hemisfério ou entre hemisférios diferentes. Eu vou dividir o resultado por 15, porque no cálculo de fuso horário, cada 15 graus vai representar 1 hora. Então, eu encontrei 60, estou dividindo por 15. Naquele primeiro esquema, eu tenho uma diferença horária de 4 horas. No segundo esquema, que era o mesmo hemisfério, eu tenho aí 30 graus de diferença do ponto A para o ponto B, vou dividir por 15 graus do fuso horário. Então, eu tenho aqui uma diferença horária de 2 horas, que eu falei para vocês há pouco. Então, lembrando que o 360 graus é da esfericidade da Terra, né? E a gente pega e divide aí por 24 horas. Cada 15 graus corresponde a 1 hora quando falamos de fuso horário. Atenção! Se o deslocamento for para o leste, aquilo que eu mostrei lá no exemplo para vocês, se eu estiver no ponto A, estou indo para o ponto B. Eu leste, sei, né? Sim, aqui é oeste e aqui é leste. O que vai acontecer? Eu vou adicionar as horas. Somar. Se aqui, no caso, é 12 horas, por exemplo, aqui é 15 graus, só um exemplo para vocês, no ponto B é 30 graus, eu estou saindo de 15 e estou indo para 30. Então, a cada 15 graus, eu tenho uma diferença de 1 hora. Se eu estou a oeste, estou indo para leste, se aqui é meio-dia, aqui só pode ser 1 da tarde. Beleza? Então, 13 horas. 13 horas. Se o deslocamento for para leste, a gente vai adicionar as horas. E se fosse o contrário, a gente vai subtrair. Estou agora em 30. E o meu sentido agora é de leste para oeste. Se aqui é 13 horas, quando eu volto, eu vou subtrair 1 hora. 13 menos 12, né? A gente vai ter aqui 12 horas, porque 13 menos 1 hora dá 12 horas. Beleza, professor Jorge? Alguma observação? Tranquilo. Avançando, galera. Aí a gente tem um exemplo aqui para vocês. Em uma cidade A, localizada a 120 graus a leste, os relógios marcam 11 horas. Que horas serão na cidade B, localizada a 75 graus a leste? Você, numa questão do tipo, você pode fazer daquela forma que ensinamos, somar ou subtrair de acordo com os hemisférios. Mas também você pode fazer dessa seguinte maneira. Identifique aqui, ó, Greenwich. Você sabe que cada grau vai ser somado de 15 em 15. Então, aqui eu tenho o primeiro grau que é 15, o próximo grau eu tenho 30, o próximo 45, o próximo 60, 75, 90, vamos colocar 105 e 120. 120 graus, beleza? Vou mudar agora a cor. Olha que interessante, ele está falando que uma cidade A está localizada aqui, ó, em 120 graus. Tudo que está à direita aqui vai ser leste, né? Aqui nesse horário aqui de 120 graus dessa cidade é 11 da manhã. Que horas serão na cidade B, localizada nos 75 graus a leste? Se eu estou em 120, eu estou saindo de leste para oeste. Beleza? Se eu estou em 120, eu estou saindo de leste até 75 para oeste. A cada grau que eu avanço no fuso horário, vai diminuir 1 hora, porque eu estou saindo de leste para oeste. Então, se no 120 é 11, no 105 será 10. No 90, 9. No 75, 8 horas da manhã. Mas a gente também pode resolver daquela maneira que eu falei para vocês, somando ou subtraindo de acordo com os hemisférios, que a gente vai verificar agora na resolução.
Mas dessa maneira também eu conseguiria resolver essa questão, só identificando os graus do fuso horário e a direção. Ó, está saindo de A, que é 120, para B, que está a 75 graus a leste. De repente, você poderia confundir e falar o seguinte: todos dois estão no hemisfério leste. Então, o professor falou que no hemisfério leste, a cada grau, eu vou aumentar 1 hora. Mas você tem que lembrar o seguinte, do comando da questão. Eu estou saindo aqui do 120 para a minha esquerda. A minha esquerda, a cada grau que eu avanço à minha esquerda, eu diminuo 1 hora, porque eu estou indo no sentido oeste. A cada grau que eu avanço à minha direita, eu estou indo a leste. Então, a cada grau, eu vou somar mais 1 hora. Beleza? Vamos lá. Então, a resposta, fazendo pelo macete que passamos. Pegamos lá, a cidade A, 120. A cidade B estava localizada em 75. Deu uma diferença aí de 45 graus. Vou pegar agora 45 e dividir por 15, que corresponde a cada fuso horário estabelecido na Terra. Deu a diferença de 3 horas. Então, eu pego o horário da cidade A, que é 120, subtraio pela minha diferença horária, 3, e cheguei no mesmo resultado, 8 horas da manhã. Rogério, tu mostrou 2 formas de fazer, né? Exatamente. Desenhando o planeta Terra, né? E colocando os fusos horários. Exato. E indo passo a passo, até chegar na hora certa. E depois voltando hora por hora. Hora É por hora, exatamente. Qual desses 2 métodos tu acha que o aluno vai gostar de fazer? Eu, utilizando, como o aluno é prático, de repente ele quer usar a fórmula, né? O macete. Mas eu, no dia a dia, eu faço manualmente. Eu prefiro desenhar. Então, o aluno ele vai decidir essa maneira mais fácil. E você acha qual a maneira que ele vai escolher? Ele escolhe aquele que ele achar que é mais fácil e conveniente para ele. Exatamente. Tem uns que preferem desenhar e tem outros que não. Como tem alunos que são bons de cálculo, né? Gostam mais da área de cálculo. Exatamente. Não, para mim isso aqui é mais fácil. Mas aí o importante é ele acertar Com e certeza. entender essa dinâmica, né? Muito bem. Então a gente vai avançar. Então logo serão 8 horas da cidade B, conforme falei para vocês. Então quando a gente fala de fuso horários no Brasil, o Brasil ele tem aí no seu território os seguintes fuso horários. Vamos analisar. Olha só, 4 fuso horários. O primeiro fuso horário do Brasil passa aqui nessas ilhas, Fernando de Noronha, Trindade, Martins Vaz, e ele está localizado no grau 30, a oeste. O segundo fuso horário do Brasil, a gente vai até ter essa representação aí no próximo slide. Está aqui, ó, no grau 45, que é o grau oficial do Brasil. Rondônia, que está aqui em verde, é o grau 60, a oeste. E o estado do Acre e o sul do Amazonas, o grau 75. Então, o primeiro grau do fuso horário do Brasil começa em 30, o segundo 45, 60 e 75. 45, horário oficial do Brasil, 60, Rondônia, parte do Amazonas. E aí a gente tem a maior diferença horária do Brasil no Acre. Aqui é a representação, né, professor Jorge? Isso. De 4 fuso horários. Lembrando que os graus que compreendem os fusos do Brasil são 30, 45, 60 e 75. Todos no sentido oeste, em relação ao Greenwich. Aí tem a mãozinha como dica, ó. 30, para lembrar, 45, 60 e 75. Beleza? 15 não faz parte do território do Brasil, está lá para o Atlântico, né? Lá para a África, já não está no Brasil. O movimento de translação, vamos lá, professor Jorge. Aí já estamos em outro assunto, né? Fazendo parte do todo, mas já é outro assunto. Já é a translação. Denomina-se translação o movimento que a Terra realiza em torno do Sol, não em torno de si mesmo, tá? Exatamente, agora é outro movimento. Do Sol. A trajetória ao redor do Sol perfaz uma órbita em forma de elipse. Rogério, o que é elipse? Está aqui no glossário. Figura geométrica em forma de um círculo oval, formada pela interseção de um plano oblíquo na figura
de um cone. Muito bem. Lá na geometria, na matemática, vamos aprofundar, né? Isso, então, vou fazer aqui um desenho aqui, a grosso modo, né, Rogério, para eles entenderem. Mais ou menos isso aqui, tá, galera? Ó. Isso aqui é, digamos que, a Terra, o movimento de translação, tá aqui a Terra, ó, planeta Terra, e aqui o Sol. Isso é uma forma elíptica, tá? Ela não é circular. Tem momentos que o planeta Terra vai estar mais distante do Sol e vai ter momentos em que a Terra vai estar mais perto do Sol. É isso que chama-se uma elipse. E por esse círculo não ser perfeito, é que ela é elíptica, parecido com oval. Muito bem. Beleza? Vamos lá. Beleza, vou apagar aqui, né, Rogério, esse desenho que... Exatamente. Tô até com vergonha dele, ficou feio demais. Como o eixo da Terra é inclinado cerca de 23,27 graus em relação ao seu plano de órbita, a incidência dos raios solares sobre a superfície do planeta varia de acordo com a época do ano, conforme a posição do globo em relação ao Sol. Essa diferença na incidência dos raios solares sobre a superfície ao longo do ano dão origem às estações do ano. Então, Rogério, olha só, vamos interpretar esse texto desenhando? O que você acha? O eixo da Terra inclinado, então quer dizer assim, ó, aqui o planeta Terra, aqui o eixo é inclinado, beleza? E aqui está a linha do Equador. Então Exatamente. isso quer dizer que a Terra é inclinada, Muito tá? bem. E a gente vai ter as representações, né, professor Jorge, agora para frente, das consequências do movimento de translação. Então, E esse movimento de translação, por causa dessa inclinação da Terra, vai dar a origem ao VOIP. Verão, outono, inverno e primavera. muito bem. As estações do ano se sucedem de maneira inversa entre os hemisférios norte e sul do planeta. Dessa forma, a mesma data que marca a chegada do inverno no norte, que é o solstício de inverno, assinala também lá do outro lado verão no hemisfério sul. Muito bem. O mesmo ocorre com os equinócios. De 20 a 21 de março, inicia a primavera do hemisfério norte e do outono no hemisfério sul. São chamados equinócios. Exato. De 21 a 23 de junho, início do verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. São os solstícios. 22 a 23 de setembro, início do outono no hemisfério norte e da primavera no hemisfério, são chamados de equinócio. No hemisfério norte e da primavera no hemisfério, né? São chamados equinócios. Beleza. E 21 a 22 ou 22 de dezembro, início do inverno no hemisfério norte e do verão no hemisfério sul. São chamados solstícios. Muito bem. Beleza? Devido ao formato esférico da Terra, a superfície do planeta não é aquecida de maneira uniforme pelos raios solares. As regiões localizadas próximas ao Equador são atingidas, né, pelo Sol quase que de maneira perpendicular, ou seja, não vai ter muita influência as estações do ano em relação à linha do Equador. Muito bem. Conforme distanciamos da região equatorial, né, da linha do Equador, a mesma quantidade de raios solares passa a incidir com outros ângulos de inclinação, acarretando menor aquecimento. Falamos isso na aula passada, né? Olha só. Sim. Tá aí um exemplo, ó. Beleza? Olha só a inclinação da Terra. Então, Polo Norte, dependendo da estação do ano e a posição, por exemplo, do Sol, aqui eu desenhei o Sol, ó. Aqui essa parte vai estar mais... vai ter mais noites, né? Vai ser os dias... E aqui o Sul vai estar mais ensolarado. Ok? Então, depende da inclinação da Terra e a posição dela no universo. Muito bem. Beleza? Vamos lá.
A Terra ocupa durante o ano diferentes posições em relação ao Sol, ocorrendo os solstícios e equinócios. Equinócios, raios solares incidem perpendicularmente sobre a linha do Equador. E qual é a consequência disso? Os hemisférios são iluminados igualmente. Igualmente também tem a ver com equidade, Muito bem. equilíbrio, né? Equilíbrio na duração entre os dias e as noites. E o equinócio, só lembrando que sempre será o equinócio de primavera ou de outono. Não existe equinócio de verão. Isso. Os solstícios, raios solares incidem perpendicularmente sobre um dos trópicos, Câncer ou Capricórnio. Quais são as consequências? Os hemisférios são iluminados de maneira diferentes e não é equilibrado. Há um desequilíbrio na duração entre os dias e as noites. Isso acontece no solstício. Exatamente. Agora a gente só vai trazer uma representação para vocês. De tudo que a gente falou, para você entender essa figura aqui, ó. Tá, muito bem. Né, Rogério? Então aqui, ó, o equinócio, a gente vai ter duração de dias iguais da noite. Noites e dias iguais. Por quê? Durante o equinócio, o Sol, a gente vai ter a seguinte situação aí, ó. Olha aí, ó, durante o equinócio, nessa imagem aqui que é o equinócio, a primeira, a gente está recebendo aí, galera, a gente vai analisar as situações aí, ó. Como que acontece o equinócio solstício? Deixa eu colocar aí certo para vocês aqui, ó. No equinócio, tanto o hemisfério sul quanto o hemisfério norte estão recebendo a mesma radiação solar, porque a radiação solar está incidindo sobre a linha do Equador. Beleza? Então, aqui no dia 23 de setembro, quando a gente observa 23 de setembro, a gente de outono. A gente está tendo no sul, olha só, no norte a gente tem, beleza, outono, né? No início do outono no hemisfério norte, no dia 23 de setembro, aqui é outono, ó. E no hemisfério sul, a gente tem aqui o quê? A primavera. Beleza? Radiação batendo sobre a linha do Equador. E aí a duração de dias e noites iguais. Quando é no verão, aqui a gente consegue verificar no solstício de inverno, ó, nesse caso aqui, ó, quando a gente fala de solstício, vai incidir sobre um dos trópicos, trópico de Capricórnio ou trópico de Câncer. Nesse caso aqui, no 21 de dezembro, está batendo mais sobre o trópico de Capricórnio. Então é verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Então, quando a gente fala de solstício, ou vai bater, por exemplo, se for solstício no hemisfério norte, a gente vai ter aqui, como nessa representação, o Sol vai estar incidindo principalmente sobre a área do trópico de Câncer. Já no equinócio, sempre no Equador, por isso que a gente tem duração de dias e noites iguais. Então, para finalizar, o Brasil está localizado apenas 7% no hemisfério norte e 93% no hemisfério sul, que é a linha abaixo da linha do, vamos colocar, que é a maior parte do território do Brasil. Então, só 7% no hemisfério norte. E o Brasil quase todo abaixo aí dessa linha, né, do Equador, que é hemisfério sul. Então, o clima do Brasil, a gente vai ter esse clima mais quente, né, professor Jorge? É isso, porque nós estamos ali na região intertropical e só quem vai conseguir perceber essas estações do ano é o sul do Brasil. Muito bem. Beleza, galera? Então é isso. Daqui a pouco a gente volta para fazer a revisão. Valeu, tchau! Tchau!